Eu tô muito feliz em gravar esse vídeo e finalmente falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Um Curso em Milagres. Esse livro sagrado para mim, esse livro que transforma a minha vida todos os dias. E nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre ele, né, um pouquinho da estrutura dele, do propósito dele e também de como ele me ajuda aqui nesse propósito de me lembrar do amor e de te lembrar do amor. Mas Paulinha, o que é esse livro, né? Do que se trata? Bom, é um livro metafísico. O que significa um livro metafísico? Metafísico é tudo aquilo que transcende a natureza física das coisas. Ou seja, é um livro que trata de temas que as pessoas costumam chamar de intangíveis, sabe? Realmente são temas que os nossos sentidos não alcançam, né? Os nossos olhos não podem ver, nossos ouvidos não podem escutar. A gente muitas vezes não consegue racionalizar, colocar uma lógica racional, né? Como a gente aprendeu no mundo das coisas que ele fala. Mas ele fala de coisas essenciais. Tem até uma frase do Pequeno Príncipe que fala: o essencial é invisível aos olhos, sabe? Pois é, esse livro é uma ferramenta para a gente acessar o que é essencial e que está invisível aos nossos olhos. É um livro que fala da verdade, um livro que fala do amor. E verdade não é a minha verdade ou a sua verdade. Ele, inclusive, nos ajuda a desconstruir isso, né, para acessar a verdade maior. Porque existe, né, uma verdade sobre a nossa existência, essa verdade que é o amor. E ele nos ajuda, né? Por isso que é um treinamento da mente para desconstruir tudo que não é, para que a gente possa acessar o que já é. Mas acho que eu não vou usar as minhas palavras para explicar, não. Eu queria ler aqui com você um pouquinho da introdução desse livro. Só fazendo um parêntese, eu comprei meu livro. Esse livro ele tá na minha vida há mais ou menos uns 6, 7 anos. Essa versão aqui tem uns 4 anos. Mas foi todo um processo para realmente eu me abrir, né, para o livro, me abrir para o conteúdo, e ainda né, tem pessoas nos Estados Unidos que estudam ele há mais de 40 anos, né, tem vários grupos de estudos de décadas, né, tem pessoas que ensinam e estudam assim para sempre mesmo o livro, porque é um livro, como eu falei, para ser estudado, né, experienciado. Então o meu livro, quando eu comprei, ele veio de cabeça para baixo, para me desafiar. Então aqui, se você abre, ele tá no final dele já, então eu tenho sempre que virar. Então pode ser que vocês vão ficar vendo assim, Paulinha tá doida? Não, é porque realmente ele é de cabeça para baixo. E foi um grande aprendizado para mim também, sabe? De abrir mão do meu controle, de querer que fosse do meu jeito, enfim. Só fechar esse parênteses aqui pra gente ir pra introdução, porque eu acho que, óbvio, ele consegue se explicar melhor que eu, né? Até porque, como a gente está falando de um conteúdo metafísico, né, intangível, palavras limitam ainda mais, palavras podem limitar essa experiência ainda mais as minhas palavras, né? Então vamos lá, esse texto que eu vou ler tá na introdução, logo no início do livro, para quem já tem, né? E ele explica bem, assim, o que é o livro, o propósito desse livro. Olha isso, eu lembro que a primeira vez que eu li isso, gente, foi como se meu coração, assim, aquietasse, falasse, sabe, é isso que eu busquei a minha vida inteira. Porque esse é um livro que responde todas as nossas questões profundas, mesmo, assim, com verdade e de verdade. Ele aquieta o nosso coração. Sabe essas dúvidas básicas, né, que eu acho que a gente deveria buscar desde a escola, mas infelizmente não é assim que a gente vive no mundo, né? Mas do tipo, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo, né? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? E principalmente, quem me criou? Né? Um curso em milagres, esse curso, né? Esse treinamento, esse caminho, responde essas perguntas de uma forma muito emocionante até falar, mas experiencial, sabe? Muito mais do que saber, né, essas respostas, você vai sentir, você vai experienciar. É um livro que te faz criar um relacionamento com você e com algo maior, né, que é esse intangível,
que é quem te criou, muito profundo e muito bonito, muito sagrado. Por isso que eu falo que ele é muito sagrado. Ele anda comigo pra onde eu for, sabe? Ele viaja comigo, ele tá do lado da minha cama, ele é meu lembrete do amor. Toda vez que eu me esqueço de mim, que eu me esqueço do amor, ou que às vezes eu me confundo com algum problema, com alguma situação, eu abro o livro, leio alguma coisa, ele sempre me lembra, ele me coloca de volta no trilho, assim, sabe? Me lembra mesmo do amor. Então vamos lá, introdução. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Eu lembro quando eu li isso, eu falei, como assim obrigatório, né? Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso, olha que coisa mais incrível. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. E agora eu vou falar uma frase que realmente resume o curso. Eu queria te convidar, se você nunca teve contato com essa frase ou com o curso, eu quero te convidar a fechar os olhos e me ouvir essa frase e observar o que você vai sentir quando você escuta essa frase. Eu consigo lembrar assim, como se fosse agora, o que eu senti a primeira vez que eu li. E eu espero do fundo do meu coração que você se abra para sentir, porque ela realmente explica todo o propósito do livro e ela já traz esse contato, sabe, com o que esse curso propõe. Vamos lá? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Não é incrível? Fica até difícil, né, colocar em palavras o que é, mas é um curso de volta para o amor, sabe? Esse livro, ele propõe isso, ele propõe retirar, né, todos os bloqueios, todas as nossas resistências ao amor, né, que vem do medo. Então ele fala que nada real pode ser ameaçado, ou seja, o que Deus criou, ou o que é real, né, a verdade é tudo aquilo que Deus criou, tudo que é verdade é o que Deus criou. Tudo que é a minha verdade, a sua verdade, precisa ser desconstruído para que a gente possa realmente acessar uma verdade maior. E nada irreal existe, ou seja, tudo que a gente cria separado desse algo maior, né, não existe. Então, realmente, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, sabe, não existem. O problema é que a gente acredita nelas, a gente cria elas, a gente acredita nelas, a gente fica confirmando elas e aí a gente fica nesse ciclo infinito de sofrimento. Então, esse livro, né, esse curso, ele tira a gente desse ciclo vicioso de sofrimento, sabe? É tudo que ele propõe fazer e realmente é muito incrível, gente, quando a gente se entrega para o processo e consegue realmente vivenciar os princípios da existência que esse livro nos lembra. E como eu falei, é um processo mesmo, um caminho, né? Um curso que a gente precisa percorrer. Então, como que o livro faz? A didática é muito perfeita, né? Ele foi transcrito por 2 professores norte-americanos que trabalhavam numa universidade, a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Eles eram da área de psicologia, num curso de medicina, e eles tinham muito problemas de relacionamentos entre eles. E na academia também, né? Eles relatam, né? E aí eu também vi muitas entrevistas na época, eu fui pesquisar um pouco mais da origem do livro, que tinha muito ego envolvido nesse meio acadêmico e eles tinham muita dificuldade mesmo. Eles chegaram no auge, assim, dos conflitos nos relacionamentos, até que eles se perguntaram,
tem que ter um outro jeito de viver. Eles não suportavam mais aquele sofrimento, aquele ciclo, sabe? E essa pergunta, tem que ter um outro jeito de viver, abriu espaço, né? Suportou o espaço para que o livro viesse ao mundo, para ajudar as pessoas que também tinham essa mesma pergunta, né? Inclusive, eu realmente consegui me abrir para a verdade do livro depois que eu passei por uma situação muito difícil pela segunda vez, e eu tava num sofrimento assim, sabe, cego. E eu falei, não é possível que isso é real, tem que ter um outro jeito de viver. E aí eu lembrei de algumas frases do curso que ficavam sempre na minha cabeça, e foi onde eu realmente fiz a minha escolha, como sabe, que foi mesmo, de ser devota a isso, de passar essa verdade pra frente. Por isso que realmente eu tô muito feliz em gravar esse vídeo, eu espero que o mundo todo tenha acesso. O curso fala que ele não é o único caminho de volta ao amor, mas que é um caminho, e é um caminho muito objetivo, ele realmente acelera o nosso processo, ele realmente treina muito a nossa mente para tirar esses sofrimentos da frente, para que a gente possa reencontrar o amor, que tudo acolhe, tudo suporta, tudo entende. Enfim, o poder do amor é incalculável, é indescritível, não consigo colocar em palavras mesmo. Então esse é o propósito do livro, tirar mesmo o sofrimento, né, da mente humana, para que a gente possa realmente abrir espaço para o amor que a gente já é. E essa simples pergunta, tem que ter um outro jeito de viver, ela abre a nossa mente, ela abre as possibilidades para a gente entrar em contato com o que o livro traz. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você fez essa pergunta. Ninguém chega nesse conteúdo por acaso. E a resposta é sim, existe um outro jeito. Existe um jeito muito mais amoroso, né, de viver aqui nesse mundo. Eu até quero ler uma frase, não estava no script desse vídeo não, mas faz parte do exercício, do livro de exercícios, que fala muito isso que eu estou falando agora. Antes de entrar um pouquinho na estrutura do curso, que é a lição 155. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tá vendo a questão do metafísico, né, do transcendente? Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. E aqueles que caminham pelo mundo como tu, te reconhecem como um deles. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho, também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como era antes. Nossa, essa lição mexe muito comigo, assim, é muito profunda, eu acho que explica muito isso, sabe? Que uma vez que a gente entra em contato com isso, a gente se lembra do que já é nosso, desse amor que já tá dentro da gente, que é o que eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, né? E mais importante que isso, a gente se torna um lembrete para quem tá esquecido. Então, para mim, esse livro é uma ferramenta muito sagrada e muito importante, né, para nossa atuação no mundo, pra gente ser verdadeiramente útil no mundo. Bom, então vamos lá um pouquinho na parte técnica, né, da estrutura do livro. Ele é dividido em 3 partes básicas. Essa edição integrada, ela inclui também os esclarecimentos de termos e os suplementos, né, que tem uma oração no final, enfim. Mas as 3 partes básicas são o texto, né, o livro-texto, que são 31 capítulos, tem o prefácio, que explica bem a história do livro. Eu contei brevemente aqui um pouquinho da história, porque eu acho que é muito importante você ler, né, para começar a criar esse relacionamento com o livro. Então tem coisas que são experienciais mesmo. Então o prefácio, ele conta toda a história, como que o livro veio existir, como é que foi o processo. Foi um processo de anos para escrever, para transcrever esse livro, né, muito bonito. Então o prefácio explica tudo isso. E aí tem o livro-texto, que tem os 31 capítulos, com a teoria, né? Que na verdade é muito mais do que teoria, né? Mas enfim, são 31 capítulos que explicam essa teoria. E depois tem a parte essa terceira parte, que são os livros, que são os exercícios, que é o livro de exercícios,
que são 365 exercícios. Então, o curso, né, o caminho, o treinamento, são 365 dias, né, porque você pode fazer só um exercício por dia. E no livro ele explica tudo, ele é muito didático, então assim, cada exercício ele tem uma didática diferente, ele te pede coisas diferentes, todos têm uma orientação clara do que você tem que fazer. Então, na medida que você vai se aprofundando no livro, você vai entendendo, os exercícios eles mudam, eles não são iguais, e ele foi feito, né, por alguém que conhece a mente humana, mas que sabe a saída desse mundo de medo que a gente vive, né? Porque o livro o tempo todo fala do amor e do medo, que são essas duas formas de perceber o mundo. Quando a gente está identificado com o corpo, né, com a condição humana e com o medo, a gente vê as aflições, a gente vê os problemas, a gente fica nesse ciclo vicioso. E quando a gente está identificado com o intangível, com o metafísico, com o espírito, né, com o amor, a gente consegue ver um mundo mais claro, mais leve, a nossa face fica serena, a gente consegue acessar a paz, é tudo isso que o livro propõe. E no final, a terceira parte, eu falei errado, né, no início, que são a primeira parte, livro-texto, que inclui o prefácio, só corrigindo. Segunda parte, livro de exercícios, e a terceira parte é o livro dos professores, que é uma vez que você termina o processo, como que você representa isso no mundo, né? Como que você passa isso para frente, como que você representa esse amor, né? E aí, como eu falei, essa edição aqui, ela tem ainda esclarecimento de termos, porque é um livro que ele tem muitos termos cristãos, né? Por exemplo, pecado, milagres, perdão, Cristo, né? Só que o mais incrível é que ele traz esses termos, né, de uma forma muito desapegada a conceitos. Realmente são convites para a gente experienciar a verdade sobre aquilo, entendeu? E não necessariamente o que a gente aprendeu sobre aquilo, ou seja, o conceito sobre aquilo. Então é incrível e, inclusive, é muito válido essa edição que tem esse esclarecimento de termos. Para mim, me ajudou muito porque eu vim de família católica, né? Também passei pela igreja cristã, pelo budismo, pelo espiritismo, mas eu confesso que eu, Paulinha, tinha muita dificuldade com a Bíblia. Diferente de um curso Milagres, que a primeira palavra que eu li, tipo, me aquietou meu coração, a Bíblia me deixava inquieta, né? Eu não sei explicar porque eu super respeito, minha família inteira é devota à Bíblia e tudo mais, mas eu não conseguia estudar, apesar de sempre ter perguntas profundas e existenciais. Então esse livro, ele responde mesmo todas as perguntas, mas de uma forma simples e desapegada de conceitos, apesar de usar alguns termos, entendeu? E aí, só para terminar esse vídeo, eu quero gravar um próximo falando de como estudar, qual é a melhor forma de estudá-lo, de como que eu pratico no meu dia a dia. Mas só para terminar, eu quero falar sobre o milagre. Então, o que é esse milagre? O milagre nada mais é do que a mudança de percepção. Então, hoje a gente vive identificados, né, com a condição humana, esquecendo dessa parte metafísica e do espírito intangível. Então, essa mentalidade humana é o medo, que faz com que a gente perceba o mundo com medo e gere todos esses conflitos, toda essa bagunça que está lá fora. Então, toda vez que a gente consegue se desapegar dessa condição do medo e voltar para o amor, isso é um milagre. É a gente transcender os medos, transformar os medos em amor. Isso é um milagre. E é incrível como realmente cada vez que a gente abre a nossa mente para algum princípio que o livro traz, a gente consegue vivenciar esse milagre no nosso dia a dia, sabe? E são as pequenas coisas, assim, às vezes aquela pessoa que você olhava e que você julgava, que você não suportava, às vezes trabalhando essas questões na mente, você passa a olhar para essa mesma pessoa de uma forma completamente diferente. Então isso tem um impacto direto nos nossos relacionamentos. Aquela atividade, por exemplo, que você acha que não gostava, né, com a percepção do amor, né, trazendo um olhar mais amoroso, você consegue sentir uma paz, uma realização muito grande fazendo aquilo. Então também tem um impacto direto, sei lá, na nossa carreira, em tudo, gente. É impressionante, assim, os milagres, uma das coisas que o livro fala, né, é que não tem ordem de grandeza para milagres.
e que só depende da nossa disposição de abrir a mente mesmo, de entregar os nossos medos e se lembrar do amor. E é muito incrível, assim, como você vê esses milagres nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas, sabe? Então é isso, eu quero mesmo gravar esse próximo vídeo, espero que esse conteúdo sirva para você. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, eu vou ter um prazer em te responder. Se você já tem contato com o livro, me conta também, compartilha com o pessoal aqui. Eu acho que esse conteúdo ele tem que mesmo ser mais que compartilhado, disseminado, então conto com você. E é isso, é o que eu sempre falo aqui no canal. Quanto mais você se lembra do amor, mais eu me lembro. Juntos a gente vai lembrar o mundo de que só o amor existe. E um curso Milagres com certeza é uma ferramenta fundamental para nos ajudar com isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.